verdade, assim, Deus tá me falando faz algum tempo. E tanto, eu acho que você tá também tentando aprender e crescendo nesse tema, porque eu também tô. Então, é um tema que eu considero que a gente nunca para de aprender, ou de crescer, ou de melhorar, aperfeiçoar. Hoje a gente vai falar de fé e o quanto a fé está relacionada à nossa obediência. Então, se você tem sua Bíblia aí, abre lá em Hebreus 11, por favor. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer é o que é fé? Se você fosse definir para alguém, se alguém te perguntasse, você tem fé? Então o que é fé? Como que você definiria? Eu olhei no dicionário primeiro e dizia que fé é confiança extrema. E é curioso porque assim, eu nunca tinha olhado essa palavra no dicionário. Normalmente eu ia lá no versículo que eu vou falar daqui a pouco pra vocês e essa é a minha definição de fé. Mas eu olhei no dicionário e dizia isso, confiança extrema. E eu fiquei pensando nisso, nossa, é mais do que confiança, é uma confiança total, né, extrema. E aí no dicionário diz em algo ou em alguém. Nesse caso, no caso de hoje, nós vamos falar sobre fé em Deus, fé em Jesus Cristo, Espírito Santo e tudo mais. Tem um versículo que, se você é cristão assim, de escolinha dominical, se alguém pergunta o que é fé, você vai recitar ele. Que é esse de Hebreus, né, que está bem no comecinho. Você pode abrir ali, Hebreus 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, se você de repente sabe esse versículo de cor, se você como eu, quando alguém perguntar, você dizer, a fé é a certeza das coisas que se esperam e tudo mais, você tem isso na cabeça. E aí, eu te pergunto, tudo bem, se nós, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos fé porque a fé vem dele, e a gente também vai falar disso, você já sentiu que alguém tem mais fé do que você? Você já olhou para a vida de alguém e falou, nossa, tal pessoa conseguiu fazer isso, ou tá nesse lugar porque tem mais fé? Eu, como missionária, já ouvi muito isso, das pessoas falando, não, mas vocês conseguem fazer, vocês vão e tal, fazem essas coisas porque vocês têm mais fé, mas eu não teria essa fé. E eu fico pensando, nossa, eu não acho que eu tenho mais fé do que essa pessoa poderia ter. E eu não sei se você crê nisso, né? Tem algumas pessoas que parece que, não sei, elas passam por algumas circunstâncias de maneira diferente. Parece que elas são mais confiantes. Parece que essa confiança extrema delas é realmente extrema em algumas situações. Então, quando eu olho, se você nunca sentiu isso com alguém, assim, no seu trabalho, na sua igreja, tipo, nossa, essa pessoa tem mais fé. Quando eu olho para Hebreus 11, eu penso nisso, nossa, essas pessoas tinham muita fé. E eu queria ler alguns relatos para vocês. Então, se você está com o Hebreus 11 aí aberto, olha lá no versículo 7, eu vou ler o 7 e o 8. São alguns exemplos, tá? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. E aí ele vai falando nesse capítulo várias histórias do que a gente chama de heróis da fé, né? Que são os patriarcas e algumas pessoas do Antigo Testamento. E você vê tudo isso e vê tudo que essas pessoas fizeram, e eu não sei, né, se você se sente como eu, mas eu penso, nossa, tem que ter muita fé para fazer isso aqui. Quando eu olho no que Noé fez, por exemplo, ele construiu uma arca, levou anos para construir, e todo mundo ridicularizando dele, né, a reputação da família dele acabada, e ele lá, todo dia, construindo, fazendo o que Deus tinha mandado fazer.
E aí precisa exercer fé todo dia. Tá lá, construindo. E aqui ele cita também Abraão, que saiu, imagina, pegou tudo que tinha. Abraão não tinha pouca coisa. Era muito animal, muitos servos, muito filho e... Quer dizer, né? O sobrinho, no caso, ainda não tinha Isaac. Pegou tudo isso, toda a família, e saiu para um lugar onde ele nem sabia onde ia parar. Imagina você pegar todas as suas coisas, botar no caminhão de mudança e sair pela cidade. Falar, Deus vai me mostrar onde eu vou encostar as minhas coisas. E você olha para isso, são coisas que a gente pensa duas vezes, será que eu faria realmente isso? Porque parece um passo muito grande de fé. E quando eu olho para, na verdade, todo esse capítulo me faz analisar a minha fé. Será que eu tenho a fé dessas pessoas? Será que é nesse nível que está a minha fé? E eu não sei se existem pessoas que têm mais fé de fato, ou se dá para medir a fé, né, de alguém, tipo, eu tenho uma fé 6, a Cris tem uma fé 9, e, sabe, eu não sei se daria para medir isso, eu não acho que dá, mas tem um termômetro que eu meço a minha fé, e aí eu vou falar desse termômetro para vocês hoje. Então, se existem pessoas que têm mais fé, ou se de repente deram um passo maior, onde é que elas conseguem? Porque às vezes quando eu olho para a vida de Noé, de Abraão e dessas pessoas, eu fico, onde elas conseguiram essa confiança extrema a ponto de fazer o que fizeram? Por quê? Porque eu quero viver algo assim com o Senhor. Então eu preciso me perguntar. E onde elas conseguiram? Onde se consegue mais fé? Quem aqui precisa de mais fé? Ou sente que precisa de mais fé? Para alguma situação, alguma coisa que você está vivendo? Beleza, eu também preciso, meu Deus. Mas, de onde vem a fé? A fé é dom de Deus. Lá em Efésios 2, fala assim, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a sua salvação veio por meio da fé em Cristo Jesus, que Ele é o nosso Salvador. E crendo nisso, até o crer nele é dom dele. Foi ele que te deu a capacidade de crer nele mesmo. Olha isso. E aí até crer nele é dom de Deus. Então essa fé de que ele é o nosso Salvador e é a nossa salvação, vem dele. Essa primeira sementinha, né, de fé de, olha, eu aceito Jesus. Acho que todo mundo aqui já fez essa oração, tanto criança como adulto, né? De eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e tudo mais, reconheço que Ele é o Senhor da minha vida. Você pode ter feito em outras palavras. Eu lembro dessa oração quando eu fiz com 8 anos de idade. E tem muita gente que faz quando é criança, quando é adulto, mas a gente reconhece Ele e crê que Ele é o nosso Salvador. Então é a primeira pontinha, assim, o primeiro presente. Primeiro não, né? Mas assim, é um presente que Deus nos deu. Lá com 8 anos, 20 anos, 40 anos, não sei quando você aceitou Jesus, mas aquela atitude, aquele coração de crer nele, foi Deus que te deu. Então, primeira coisa, a fé vem de Deus. Só que, Amanda, por que então que quando eu oro e peço mais fé, fico, Deus, eu quero mais fé, eu quero mais fé, eu quero mais fé, eu quero mais fé, e repito 12 vezes, eu ainda termino a oração e parece que eu não tenho fé de que Deus vai realmente agir. Parece que não funciona assim, eu orei e aconteceu. Como que acontece então para a gente aumentar ou aperfeiçoar a nossa fé? Também tem um outro versículo que fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quem já ouviu esse? Nossa, lá pelo menos na igreja que eu cresci, na minha cidade, eles falam muito esse versículo, então eu decorei. Mas se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, está lá em Romanos 10, 17. Esse ouvir, para os hebreus, ouvir era sinônimo de obedecer. Então, quando fala aqui nesse versículo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, para os judeus, a palavra ouvir e a palavra obedecer eram sinônimos. Para eles é como assim, se eu digo que eu ouvi a Deus, eu estou dizendo que eu estou obedecendo, ou que eu obedeci a Deus. É a mesma coisa. Não há para os judeus
essa palavra aqui é Shema no hebraico, né? Não tem para os judeus esse negócio de eu ouvir a Deus, eu não obedeci, quando se fala essa palavra, Shema. E essa palavra é usada várias vezes nos versículos que fala de ouvir o Senhor teu Deus, ouvir ao Senhor, ouvir a Deus. Então, a primeira coisa é que se a fé vem pelo ouvir, e esse ouvir é sinônimo de obedecer, então a fé também é aperfeiçoada quando eu obedeço. Quer ver um exemplo prático? Por exemplo, a pessoa diz que crê em Deus. Provavelmente você conhece alguém assim. Não, eu creio em Deus. Mas quando acontece qualquer coisa de errado ou uma circunstância difícil, a pessoa faz tudo, menos ir para Deus. Você acha que essa pessoa crê realmente que Deus é poderoso ou ela só está falando da boca para fora? Então, a fé vem pelo obedecer. Se eu creio em Deus, eu creio que Deus ele está comigo e Ele pode me ajudar nisso aqui, ou nessa circunstância, nessa situação difícil. Se eu creio realmente, o que eu vou fazer na situação difícil? Eu vou ir para Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor pode me ajudar? O que eu tenho que fazer? Qual que é o seu plano? Eu quero acertar. Como que eu faço isso? Essa pessoa de fato quer obedecer a Deus. Entende? Então, muita gente por aí fala que crê em Deus. Eu acredito em Deus. Eu só não vou na igreja, mas assim, eu não vou na igreja, não faço nada que Deus fala para fazer, mas eu creio em Deus. Essa pessoa, provavelmente, ela crê que Deus existe, mas ela não tem um relacionamento com Deus. Ela não tem a confiança extrema. Como que eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Como que eu vou confiar e dizer que confio em Deus, ou tenho fé em Deus, ou confiança extrema em Deus, se eu não me relaciono com Ele? Se eu não estou com Ele todo dia? Como que eu vou confiar que se eu perder o emprego hoje, Deus vai prover as minhas necessidades? Como que eu confio se eu nunca provei disso? Se eu não tenho esse relacionamento? Então, a fé vem pelo ouvir e obedecer a palavra de Deus. Lembra que para os judeus era sinônimo, eles estavam falando da mesma coisa. E aí, todos esses heróis da fé, que eu não vou ler esse capítulo inteiro para vocês, mas você pode ler quando chegar em casa ou no seu devocional. Todos esses heróis da fé, gente, eles tiveram que tomar uma atitude de obediência. A fé deles não era assim, Noé nasceu com mais fé do que eu. Não. Ele foi aperfeiçoando a fé dele. E como que se aperfeiçoa a fé? Obedecendo. Não tem outro caminho. Abraão foi considerado o pai da fé, por quê? Não só porque ele saiu da terra dele, mas porque ele teve aquele episódio com Isaac, que ele levou o filho dele, né, para ser morto num sacrifício, e Deus fala para ele parar e deixa o filho dele vivo. Ele, depois de não poder ter mais filhos, o Senhor prometeu e ele creu, e ele se tornou pai de multidões como Deus havia prometido, e várias coisas que eram impossíveis para Abraão, ele creu. E ele caminhou em cima disso. Deus, o Senhor tem uma terra para mim? Então, Deus falou para sair da minha terra, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou pegar minhas coisas e vou sair. Ele saiu sem saber onde ia chegar. Essa atitude de obediência faz a nossa fé crescer. E eu posso te falar isso também por experiências, né? Mas vamos abrir lá em Tiago. Tiago fala bastante disso também. É depois de Hebreus. Algumas folhas depois aí, você vai achar Tiago. A gente vai abrir no capítulo 2. Capítulo 2, lá no versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Todo mundo achou? Amém? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé, pode acaso semelhante fé salvá-lo? E aí ele começa a descrever sobre isso, sobre fé e obras. Eu vou ler alguns versículos aqui.
No 17 e no 18 lá, versículo 17 e 18, no mesmo capítulo, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, a nossa atitude mostra a fé que a gente tem. E outro que eu gostaria de ler no mesmo capítulo também é o 24 e 26. Diz assim, 24 a 26, tá, gente? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Está ali no Tiago, capítulo 2, o 24, 25 e 26, eu acabei de ler. Amém? O que Tiago está falando? Que o que você faz precisa condizer com o que você diz que você crê. Então, uma vez uma preletora nossa me confrontou sobre isso, ela estava dando aula, e ela falou uma frase que eu nunca esqueci, ela falou assim: gente, eu não sou contra tomar remédio, mas se você tem dor de cabeça e você diz que confia em Deus, por que a gente... Eu sei que dor de cabeça é uma coisa mais simples, mas assim, a gente sempre vai logo no remédio. A gente não ora. E quando ela falou aquilo, eu falei: gente, é verdade. Eu não oro. Porque eu poderia orar e se tudo bem, Deus, se o Senhor quiser, né, não quiser curar, eu tomo aqui o medicamento, ou né, enfim, se o Senhor tem um medicamento para mim mesmo, eu creio que Deus usa a medicina para isso, mas a nossa primeira reação, às vezes, muitas vezes, não é ir para Deus, não é orar, não é pedir direção de Deus. Eu anotei algumas áreas da nossa vida que é difícil a gente relacionar isso, né, de fé e obediência. Eu anotei algumas que são difíceis para mim e vocês podem acrescentar aí para vocês. A primeira delas é os planos. Por quê? Porque quando a gente vai fazer planos, a gente... Se você é uma pessoa sonhadora, você provavelmente vai fazer vários planos. Nossa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e ano que vem vai ser assim, e vamos comprar e vamos vender. E aí você não pergunta para Deus o que é para você fazer. Ou, por exemplo, eu vou fazer uma faculdade, eu quero fazer uma faculdade de culinária, porque eu gosto. Mas você não perguntou para Deus se era para você fazer. E aí o que acontece? Quando chega lá no meio da faculdade, você tá que não aguenta mais de tanto trabalho, de tanta loucura, aí você: Deus, o Senhor tem que me abençoar. E Deus tá aqui, ó: mas eu nem falei para você fazer. O que tá acontecendo? Agora eu que tenho que te abençoar? Tá entendendo? Eu não estou dizendo que Deus não pode abençoar os nossos sonhos, gente. Eu estou dizendo que às vezes a gente quer que Ele abençoe tudo que a gente faz pela gente mesmo. E não é assim. Quem que é o Senhor da nossa vida? Não é Deus. Se Ele é o Senhor, então Ele tem o direito de nos dizer o que fazer. Porque Ele sabe o melhor. Então, mesma coisa, sei lá, casamento. As pessoas saem namorando e casando e tudo mais, e elas não ouviram a Deus para fazer isso. Daí depois quer pedir que o Senhor abençoe. E Ele, gente, tem prazer em abençoar seus filhos. Eu não estou dizendo que Deus mede bênção. Eu estou dizendo que a gente precisa ir para Ele. Os planos da nossa vida precisam ir para Ele. A nossa direção. Será que é para eu mudar de emprego? Pergunta para o Senhor. É lógico que você pode perguntar para um colega de trabalho, para o seu esposo, para a sua esposa, enfim, né? O que você acha e tal, mas você precisa perguntar para o Senhor. Também. Ele é digno disso. Se a gente pergunta para quem a gente ama, o que a pessoa acha, se a gente se importa, então o Senhor, nós amamos o Senhor, nós precisamos perguntar isso para Ele. Deus, o que o Senhor acha de eu mudar de emprego? E se você acha que Deus não te responde numa pergunta dessa, eu te desafio a perguntar, porque Ele responde. Eu estava falando com uma menina ontem, à noite. E na verdade, assim, eu não estava falando com ela, eu estava pregando, e aí no final ela me mandou mensagem, e falou: nossa, a palavra falou comigo e tal, tudo mais. Falei: nossa, que bom. Ela falou assim: Deus me confirmou algumas coisas, e eu queria te falar isso, que foi muito bênção. Aí eu: nossa, legal. E aí ela foi falando, eu falei: tá, agora você precisa caminhar em cima disso que Deus te falou.
Porque ela estava perguntando planos da vida dela, e era uma menina de 16 para 17 anos. E Deus respondeu. Assim que essa menina perguntou, ela falou para mim, eu perguntei um dia antes, e a sua mensagem foi resposta para isso. Se Deus respondeu uma menina de 16 ou 17 anos sobre o que fazer, com certeza Ele vai te responder. Se Deus respondeu todos esses heróis da fé sobre o que eles deviam fazer, com certeza Ele vai te responder. Ele está pronto para te abençoar. Só que a gente não pode fazer todo o nosso plano e achar que Deus é o nosso servo. Achar que Ele tem que nos abençoar as nossas vontades. Não é assim. É ao contrário. Ele nos diz a vontade dEle e então nós somos abençoados. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, planos, né? Eu coloquei aqui faculdade, casamento, namoro, filhos. Filhos é uma coisa que eu acho que é muito difícil para as pessoas confiarem no Senhor. Não só para ter filhos, porque eu estou nessa fase de confiar no Senhor, mas também quando eu preciso entender que Deus tem aquilo para o meu filho. Meu filho está lá, eu criei nos caminhos do Senhor, ele ouviu a Deus, está tudo certo, ele vai errar como todo ser humano, mas às vezes é difícil para nós, tipo assim, Deus, cuida dos meus filhos, direciona os meus filhos. Eu percebo que é difícil para nós entregar isso. Entregar os planos, não está no nosso controle. Já não está no seu controle, né? Se você tentar ficar no controle, vai ficar mais difícil. Mas isso é confiança extrema. Deus, o Senhor me deu os filhos, todos os filhos que eu tenho, o Senhor que me deu. Então, os planos deles também estão diante de você. Não tem problema, pai e mãe, ora todo dia mesmo, tá tudo bem. Mas não é para você parar de orar, é para você confiar, vai dar certo. Confia nele, ele tem o melhor, sabe? Educa o seu filho no caminho que deve andar, ele não vai esquecer. E Deus vai direcionar. Mas às vezes é difícil para nós ter essa obediência de falar, tá bom, Senhor, é isso então, tá tudo bem. Eu lembro que quando eu casei, a minha tia e minha mãe, as duas, elas tiveram um casamento, antes de conhecer o Senhor e tudo mais, as duas elas tiveram um casamento frustrado, assim, tipo, terminou e tudo mais, e meus pais são separados e tal. E aí, elas casaram muito novas também. E eu lembro, e eles não conheciam o Senhor, depois que a família toda se converteu e tudo mais, então, enfim, Jesus deu uma reviravolta na minha família, mas eu lembro que quando eu entreguei o convite de casamento pro meu avô, ele ficou estático, assim. Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas eu posso imaginar que ele estava assim, revivendo tudo de novo, assim, ó, meu Deus, ela tem 19 anos, vai casar, eu não conheço ele, e eu imagino que passou tudo isso na cabeça dele quando eu entreguei o convite, porque assim, nem um abraço, nem parabéns, ele ficou assim, em choque. E depois de um tempo, ele entrou comigo no casamento, ele conheceu o Felipe, ele ama o Felipe e tudo mais. Só que até esse processo de confiar, assim, vai dar certo, eu percebi que demorou para o meu avô, por exemplo. Por quê? Porque era difícil isso, essa confiança extrema de falar, ó Deus, realmente assim, eu confio que ela está te ouvindo e eu confio que o Senhor está direcionando. E ainda assim, a gente pode errar. Então, os nossos planos, a gente precisa obedecer os planos do Senhor para a nossa vida. E ter fé de que esses são os melhores. A segunda coisa, e são só exemplos, como eu disse, você pode colocar mais aqui, são finanças. Finança é um negócio para confiar no Senhor. Porque é fácil você confiar no Senhor com finanças quando você tem. Eu não sei você, né? Mas eu aprendi a confiar no Senhor no sentido de quando eu recebo o dinheiro, eu pergunto pro Senhor o que é para fazer com ele. Porque quando não tem, é mais fácil, né? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, eu preciso mudar de emprego? Deus, da onde que vai vir? O que eu faço? Quando a gente não tem, a gente vai para Deus. Mas quando a gente tem, a gente não vai. E se a confiança é extrema, e se a fé é de fato fé, se eu creio que Deus administra melhor do que eu, para quem que eu tenho que perguntar? Para Ele. E aí o que Ele me disser, e esse é o desafio, eu preciso fazer. Então,
A fé e a obediência, gente, caminham juntas. Uma é termômetro da outra. Quando eu falo que eu tenho fé que o Senhor é provedor, eu preciso de fato crer que Ele vai suprir. E eu não sei se de repente você está procurando um emprego, ou se você tem um emprego estável, mas talvez você quer mudar ou queria melhorar. Eu não sei. O que eu sei é que o meu Deus supre todas as nossas necessidades. Então, independente da situação que você tiver, é Ele que está suprindo. Tanto se você está com medo de como vai ser amanhã, quanto se você acha que está tudo bem o resto da sua vida, é Ele que está suprindo as duas coisas. Então, quando a gente fala também de finanças, eu acho que eu contei aqui pra vocês de uma vez, de quando eu e o Felipe noivamos e Deus falou pra dar metade de tudo que a gente ganhava. Eu contei essa história aqui já? Não? Alguns ouviram, alguns... Então, gente, quando eu era noiva, Deus falou isso comigo. Eu ganhava R$150, eu lembro até hoje. E R$100 era a mensalidade da base, missionária onde a gente mora, e R$50 era a comida da casa. Então eu ganhava exatamente o que eu precisava. E aí quando eu noivei com o Fê, Deus falou assim: eu quero que você dê metade de tudo que vocês ganham. Aí eu falei: não, Deus, o Senhor não está entendendo a conta. Deixa eu te explicar aqui. 150 exatamente para pagar a dívida. E ele falou: eu quero que você dê metade de tudo que vocês ganharem. Eu falei: tá bom, mas até quando? Assim, se for uns 3 meses, eu posso ficar uns 3 meses em dívida, mas depois eu me organizo para pagar. E eu queria dar um jeito, assim, uma estratégia, para dar um jeitinho de fazer o que Deus estava me pedindo, sem confiar totalmente nele, sabe? E aí Deus falou assim, até eu dizer para parar. E a gente fez isso por 11 meses. E por 11 meses, porque a gente casou depois. No mês do casamento, Deus falou para parar. E eu lembro que não só não faltou nada, mas eu lembro de Deus multiplicando todas as coisas. Eu lembro que eu dava 50 centavos e eu recebia mais do que aquilo. E aí eu dava metade e eu recebia mais. E no final dessa experiência, Deus falou assim: Amanda, você não vai ganhar de mim em doar. E isso me marcou. Eu lembro que o noivado foi um marco na minha experiência de fé com Deus. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, tá, gente? Isso é uma experiência minha com Deus, não é doutrina. O que eu estou dizendo é, quando você pergunta para Deus, às vezes a resposta dele vai ser mais do que você espera. E aí você precisa exercitar a fé. Como é que a gente exercita? Obedecendo. Eu podia ter dito: não, Deus, vou ficar aqui com meus 150, vou pagar as continhas e pronto. Só que essa foi com certeza uma das maiores experiências financeiras que eu tive com Deus. Porque eu decidi obedecer. E pode parecer, tipo assim, pouco hoje, né? Amanda, você só deu R$75, então pra você era fácil. Mas na época, era tipo assim, mais do que a minha comida. Então, e hoje, por exemplo, Deus está chamando a gente para ir para uma base nos Estados Unidos, que só a mensalidade lá é 3 vezes o que a gente recebe. Por que eu tô falando isso? Porque a fé, gente, ela é exercitável. Talvez hoje, se Deus me pedisse para dar metade do que eu recebo, seria bem mais fácil para mim. Mas Ele me pediu algo ainda maior. E aí Deus vai te dando novos desafios de fé. Eu tenho certeza que Noé não foi uma pessoa assim, conheceu a Deus hoje, amanhã está construindo uma arca. Não foi assim. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Se você for ler a história de Noé, a Bíblia descreve Noé. Noé era um homem íntegro que se desviava do mal, e Noé andava com Deus. Antes de dilúvio, antes de arca, antes de tudo, Noé andava com Deus. Então, com certeza, Deus já tinha desafiado ele a coisas na vida, a confiar em Deus na vida. E quando foi para construir a arca, não é que foi fácil, mas é que Noé sabia de quem ele estava ouvindo aquela voz. Então, quando a gente olha para heróis da fé, ou para pessoas que têm bastante fé e a gente admira, pode ter certeza que elas têm um nível de obediência muito alto. Um nível de obediência radical. E não é fácil. Talvez você, hoje, está nessa situação de obedecer a Deus por uma situação bem difícil.
Talvez você está até em dúvida, será que é isso mesmo? Será que Deus está pedindo isso de mim? Mas, gente, tinha uma multidão quando Jesus falou: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tinha uma multidão lá. E os discípulos seguiram ele. Quando Jesus chega para Pedro e fala, né, para ele seguir e tudo mais, ele deixou as coisas e foi. Só que quando foi para pagar o imposto, Pedro voltou de novo e falou: Jesus, como a gente vai pagar o imposto? E aí Jesus fala: vai lá, pesca, abre a boca do peixe. Gente, tudo isso está descrito como uma trajetória de como esses homens confiaram mais e mais no Senhor. E aí quando você vê Pedro lá em 1 Pedro, 2 Pedro, como realmente aquela pessoa que passava e a sombra curava, quando você vê em Atos, esses que eram meninos, que eram adolescentes e de repente viraram homens de fé, quando você vê isso, você olha para a trajetória deles e começou com um simples passo de obediência. Jesus falou: me segue. Eles seguiram. E aí que começou. Não foi com um negócio de vai passar amanhã na frente do templo e a sombra vai curar. Não. Mas o passo de seguir Jesus eles deram. Quando Jesus falou: olha, deixa sua família e vem, eles foram. E eram adolescentes. Se adolescentes conseguem seguir Jesus da maneira que eles seguiram, nós que já conhecemos Ele, que temos uma caminhada de fé, também conseguimos seguir Ele dessa forma radical, obediência radical mesmo. Eu coloquei aqui, né? Quem já fez um eletrocardiograma? Eu já fiz também, não? Então, eu coloquei aqui, ó, assim como o eletrocardiograma mede a saúde do nosso coração, se vocês estão aqui é que o coração tá batendo, tá tudo certo. Então, assim como esse exame mede a saúde do nosso coração, a nossa obediência aperfeiçoa e mede também a saúde da nossa fé. Talvez você é aquela pessoa que não se considera com muita fé, mas aceita os desafios que Deus vai te dar. Seja uma pessoa obediente e você vai ver sua fé crescer. Se você diz que crê em Deus, mas não obedece a Ele, então você não deveria dizer que tem fé nele. Porque o que adianta eu crer, eu acreditar e eu não fazer? Sabe quando você... Eu falo como se eu tivesse, né? Mas sabe quando a mãe fala pra criança assim: olha, não bota o dedo na tomada. Olha, não bota o dedo na tomada. E a criança parece que não acredita no que você está falando. Olha, é perigoso. E você pode explicar 1 milhão de vezes: é perigoso, vai te dar um choque, vai não sei o que, vai não sei o que. E ela vai. Então acontece duas coisas. Ou o pai briga de uma forma que a criança não vai esquecer. Tipo assim, olha, não é pra você. Ou ele bota aquela tampinha pra criança acostumar. Ou ela vai botar o dedo na tomada. Ou ela vai levar algum choque, igual um fogão. Não bota o dedo aqui, não bota o dedo aqui, vai se queimar. Por quê? Porque até ela provar, parece que ela não crê no que você fala. Tô certa ou tô errada, mamães que estão aí? Você pode discordar, mas parece que você fala. E a pessoa não entende ou não crê naquilo que você está falando. Ela acredita que a mãe existe, ela acredita que a mãe é boa, ela acredita que a mãe é autoridade e tal. Ela é até às vezes uma criança obediente, mas para algumas coisas parece que ela vai botar o dedo. E aí, gente, quando realmente a criança vê que é verdade, parece que ela, não, agora botou o dedo, botou uma vez só. Não vai botar mais o dedo no fogo. Por quê? Agora ela provou. Não, é realmente verdade. E é isso que às vezes acontece na nossa obediência. Quando Deus fala: olha, faz isso aqui, vai por esse caminho, e você fica resistente, será que eu vou? Será que eu obedeço? Será que é isso mesmo? E aí você dá o passo de fé. Não, tá bom, Deus, tomei o passo de fé. Eu dei o passo de fé, eu provei. Nossa, o que Deus falou realmente aconteceu. E aí a sua fé aumenta, você fica mais sábio, você fica mais empolgado ainda em obedecer ao Senhor. E aí Ele vai te dar um novo desafio. Porque a minha mãe não fica falando até hoje pra mim não botar o dedo na tomada. Ela me dá outros desafios. Filha, olha isso aqui. Filha,
vê esse curso. Quando você está lá na adolescência, né? Filha, faz isso, cuida com isso, outros desafios. E aí você vai obedecendo e vai vendo que, nossa, faz sentido. É assim a nossa caminhada de fé com Deus. Você pode crer, escolher crer que Jesus é o seu Salvador e parar aí. Ou você pode crer e ter fé que Ele é o seu provedor, que Ele cuida da sua saúde, que Ele cuida da sua família, que Ele cuida das suas finanças, que Ele cuida dos seus sonhos também. Você pode ter todas essas inúmeras experiências com o caráter de Deus, se você se dispor a obedecer Ele. E, pra gente encerrar, gente, heróis da fé necessariamente precisam obedecer em tempos difíceis. Não acho que sua fé vai ser provada você vindo todo domingo na igreja, ouvindo a palavra e saindo daqui e não praticando. A sua fé, ela não é provada aqui dentro. Aqui dentro todo mundo é cristão, todo mundo sorri pra você e tudo mais, você dá abraço, você entra no culto, é maravilhoso, a gente gosta. Mas a sua fé é provada quando você tá lá no trabalho e aquela pessoa te estressa num nível que você precisa ser crente, entendeu? A sua fé é provada quando talvez o seu filho não faz aquilo que você disse 1 milhão de vezes para ele fazer. E aí você precisa assim, Deus, me ajuda a ser mais didática aqui, ó, a desenhar, a mostrar para ele. Ou o Senhor mesmo mostra, não sei, faz alguma coisa. Sabe quando você fala para Deus assim, ó, Deus, só o Senhor pode fazer? Aí que a sua fé está sendo provada. Então a sua fé não é provada aqui dentro, sua fé é provada lá fora. E é lá fora que você tem a oportunidade de obedecer ao Senhor. É lá fora que você tem a oportunidade de ser obediente ao que Ele te mandou fazer. Seja com atitudes no trabalho, com atitudes em relação ao seu chefe, na faculdade, na família. Várias vezes eu passei coisas com o Felipe que eu olhava assim e falava, Deus, me ajuda a explicar de novo. Me ajuda a não ficar com raiva disso aqui. Eu acho que essa raiva aqui não vem do Senhor. Eu acho que é do meu coração e eu quero matar o Felipe. Então me ajuda, Deus, a não fazer isso. De verdade. E Deus, Ele realmente te ajuda. Eu sei que parece... Você pode pensar, Amanda, como que Deus vai se preocupar com um negócio desse? Que você, sei lá, tá discutindo com o Felipe. Gente, Ele se preocupa. Eu posso te garantir isso. Porque várias vezes que eu fui pra Ele provou o meu coração. Ele falou, Amanda, você tá errada nisso. Amanda, faz isso aqui, age dessa maneira. E funcionava. Porque assim, não sei se você sabe, mas Deus é especialista em algumas coisas ou em todas. Então, você pode pedir para Ele a resposta. Ah, Amanda, não sei o que fazer dentro de casa, os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa. Pergunta para Deus o que você faz. Às vezes vai ser bem inusitado o que Ele vai te mandar fazer, mas faz. Prova disso. Porque Ele é bom, Ele sabe o caminho. Obedece, que daí, a primeira vez que você fizer, gente, você vai fazer sempre, porque é esse negócio, né? Eu provei, eu sei que Deus falou a coisa certa, e Ele é bom, e Ele quer o nosso bem, e Ele nos dá o caminho certo. Então, eu provei, eu vou fazer de novo, vou fazer de novo. Eu faço um negócio com o Fê, dicas para casais aqui, mas eu faço um negócio com o Felipe, que antes eu brigava por opinião, assim, tipo, vamos fazer isso, vamos comprar esse negócio rosa? Não, eu quero azul, não, eu quero laranja, não, porque eu acho que não sei o quê. Brigar por opinião. Agora, eu faço, olha, se Deus te falar para comprar esse negócio, você compra. E aí pronto, eu não preciso mais falar nada. Porque se Deus falar, Ele faz. Se Deus não falar, Ele não vai fazer. É tão mais simples na nossa vida agora. Então, não estou dizendo que a gente nunca mais discutiu. Eu estou dizendo que essa é uma boa ferramenta e, assim, evitou várias discussões. Olha, ouve Deus. Se Deus falar para você fazer isso, e Ele faz a mesma coisa comigo. Às vezes eu quero pegar vários trabalhos ao mesmo tempo e Ele fala, olha, Deus falou para você pregar em tal lugar? Deus falou para você dar essa aula? E aí eu penso, realmente eu preciso ouvir Deus. Se Deus quer que eu faça isso aqui, que eu pegue esse monte de trabalho ao mesmo tempo, se Deus quer, o que Deus quer que eu faça? Então, por quê? Porque se Ele fala, então a gente vai fazer. Então a gente vai obedecer. E se você quer que a sua fé se aperfeiçoe, lembra que eu perguntei no começo? Quem quer ter mais fé? Quem quer que a sua fé se aperfeiçoe, né? Seja maior? Se você quer isso, você precisa obedecer.
Eu não sei o que Deus vai te pedir. Eu não sei o que Deus está te desafiando a fazer. Eu não sei o quão difícil é, talvez, a circunstância que você está. Ou, de repente, se está muito confortável, eu acho que você tem que perguntar também para Ele o que Ele quer que você faça. E eu não sei o que Ele vai te desafiar. O que eu sei é que os obedientes realmente têm uma fé grande. As pessoas que obedecem ao Senhor, elas têm sim a fé aperfeiçoada. Tiago usa essa palavra na Bíblia, né? Aperfeiçoar a fé. Eu não estou dizendo que se você aceitou Jesus, você não tem fé. Não é isso. Eu sei que você crê nele. Mas o que eu estou trazendo aqui é para você ser desafiado a aumentar esse relacionamento, a esticar, ser esticado na fé. E a você provar o quanto realmente Jesus é poderoso, é bom, é provedor e faz infinitamente mais do que a gente pode pedir ou pensar ou imaginar que ele faria. Eu tenho certeza que Noé não imaginava que começando com uma tábua ele ia terminar salvando a família dele. Eu tenho certeza que talvez Abraão não imaginava o tamanho da terra e o tamanho das nações que iam ter a bênção por causa da vida dele. Talvez ele só era um homem comum, obediente a Deus, e de repente Deus desafia ele, desafia, e ele vai obedecendo, e você vê a história desse homem até hoje, é uma referência para nós. Então você pode escolher se você quer ser um cristão que crê em Jesus só como Salvador, mas todas as outras coisas você corre para outros lugares. Você acha que, sei lá, talvez a providência da sua família está no seu braço, que você consegue fazer todas as coisas, que é você que consegue prover todas as coisas. Ou você pode ser um cristão que experimenta da bondade de Deus e aumenta e aperfeiçoa sua fé nele, aceitando os desafios do Senhor. E não tem, gente, quando uma pessoa pergunta para ele, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Não tem. Deus vai te desafiar, porque Ele quer nos usar também para a glória dEle. Então, você quer viver coisas grandes com Deus, talvez Ele está te desafiando a aumentar a sua fé. Talvez, não sei, eu, por exemplo, estou nessa, né? A gente estava aqui, ó, compra passagem, não compra, faz isso, não faz, o que faz, vai para Deus. E todo dia a gente orava, pedia palavra, e era sufoco, e até hoje está sendo assim, mas eu tô vendo a minha fé ser esticada. Toda vez que eu vou para Deus, Deus me lembra das palavras que Ele já me deu, e fala, olha, confia em mim, e tudo mais, e a fé vai crescer, obedece, não desiste. Você acha que não acorda algum dia e fala, Deus, eu não quero mais, eu quero ficar no Brasil, eu amo as pessoas do Brasil, vou sentir saudade, e nananã, faço. Mas aí eu vou pra Ele e Ele fala de novo, olha, Amanda, me obedece, eu falei pra você fazer isso, confia em mim, vai dar certo. E a nossa fé vai aumentando. Então, se às vezes Deus até já está te desafiando e você não percebeu, você acha que, né, é a circunstância, é o diabo que está me tentando, é, sei lá, a dificuldade da vida, que eu não consigo. Às vezes, Deus está esperando que você dê um passo de obediência. Ele sabe o que é para você fazer. Ele sabe a situação difícil que você está vivendo, ou fácil, ou confortável, mas Ele sabe o potencial também que Ele pode te dar. Então, meu desafio para você hoje é perguntar para Deus, aonde a minha fé precisa crescer? Qual área que a minha fé precisa crescer? Eu citei duas aqui, finanças e planos, mas talvez é outra. Qual área que a minha fé precisa crescer, Deus? E o que eu preciso te obedecer? O que o Senhor está falando para mim te obedecer ou me desafiando a fazer, que talvez eu ainda estou com medo. Porque, né, às vezes a gente não tem fé ou tem menos fé porque a gente tem tanto medo de obedecer que a gente fica travado. Então, eu te desafio a falar isso hoje com o Senhor, fazer esse compromisso com Ele, de Deus, o que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Amém? Feche seus olhos aí, gente, vou orar. Jesus, primeiro, muito obrigado pelo dom da fé que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque nós podemos ser igreja, nós podemos encorajar uns aos outros, nós podemos encorajar para que a gente não desanime na fé, a gente pode, né, se
se abraçar, se alcançar também e animar uns aos outros na fé em Ti. Então, muito obrigada porque a gente pode ser igreja. E eu quero Te agradecer também porque o Senhor não cansa de nos maravilhar com a Sua glória. O Senhor não cansa de nos fazer com que a gente Te conheça, de nos maravilhar com o que o Senhor faz, de nos encher de bênçãos que só o Senhor pode trazer. Então, muito obrigada, Senhor. E eu peço que realmente essa igreja seja conhecida como uma igreja de pessoas de fé, uma igreja de pessoas obedientes, uma igreja de pessoas que não têm medo de obedecer ao Senhor, que não ficam paradas quando o Senhor dá um novo desafio, uma igreja de pessoas que realmente depositam essa confiança extrema, essa fé no Senhor, não só porque o Senhor nos salvou, não só sabendo que a gente vai ter a vida eterna com você, mas também sabendo que o Senhor se preocupa sim com as pequenas coisas da nossa vida, que o Senhor quer sim fazer milagres no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, e que o Senhor quer sim nos tornar pessoas de referência em fé e confiança em você. Então nos ajuda, Deus, porque até para Te obedecer a gente precisa da Tua ajuda. E eu oro pelos corações, Deus, que talvez estão se sentindo sem fé. Eu oro por todos aqueles que estão aqui, Deus, que talvez estão se sentindo descrentes ou sentindo que o Senhor não está prestando atenção neles ou não está olhando para eles, não está dando uma resposta. Todos aqueles que estão buscando uma resposta de situação difícil, Deus, eu oro por eles hoje e peço que o Senhor acrescente a fé deles. Que o Senhor dê coragem para a gente Te obedecer, Deus, e dar esses passos, Deus, como Pedro saiu do barco. Eu oro por pessoas assim nessa igreja, Deus, que tenham coragem de sair do barco e ir ao Teu encontro, porque elas confiam em Você. E mesmo que talvez a gente se abale, mesmo que talvez tenham situações difíceis, mas que a gente continue olhando para Você e tenha a Sua ajuda. E eu Te agradeço, Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio de aumentar a nossa fé quando a gente Te obedece. Muito obrigada porque os Seus desafios são incríveis e é muito legal Te conhecer através deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Obrigada.